Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Aboubakar aceitou reduzir seu salário para jogar no São Paulo. Cifra continua alta, R$900 mil por mês, livres de impostos. Esse número vai ficar pro São Paulo, com toda a tributação, em algo na casa de 1,3, 1,4 milhão de reais por mês. Essa oferta feita recentemente foi repassada pelo empresário Marcos Leite ao tricolor. O São Paulo ficou de estudar para ver se consegue ou não avançar nessa negociação. Vale a lembrança de que o representante do Aboubakar no Brasil é o Marcos Leite, aquele mesmo que já havia tentado colocar o Yaya Touré no Brasil em outros tempos. Sobre Aboubakar, na avaliação dos dirigentes do São Paulo, a melhor opção no mercado entre atletas desempregados. E somente jogadores livres no mercado podem ser contratados desde o fechamento da janela no último dia 2. O ponto é, será que para o São Paulo vale a pena fazer um investimento alto em relação a salários num jogador que já está há algum tempo sem jogar? Pensando apenas na Libertadores da América, essa resposta deve ser dada nos próximos dias. Aboubakar hoje com 33 anos de idade, centroavante da seleção camaronesa, chegou a fazer gol no Brasil. Tem currículo grande, importante, muita força física, alguma técnica e enorme facilidade em marcar gols. É verdade também que ele colecionou algumas polêmicas ao longo da sua carreira, a mais recente enquanto vestia a camisa do Besiktas. Ele alegou um problema de saúde com a sua esposa e deixou a Turquia rumo à França. Alguns dias depois ele volta para a Turquia e alega que por conta de uma lesão muscular não poderia treinar. O pessoal do Besiktas desconfiou da lesão e o submeteu a exames, que não constataram nenhum problema. Foi aí que o pessoal da Turquia no Besiktas descobriu que ele havia ido à França não por conta de um problema de saúde da família, mas porque ele estava fazendo um transplante capilar. E se ele voltasse a treinar e cabeceasse bolas, esse transplante poderia não ser bem sucedido. O Besiktas ficou revoltado e acabou por dispensá-lo. O atleta acabou sendo negociado com um time menor no futebol turco, fez boa temporada na Turquia, tanto no Besiktas quanto por esse time menor, e agora está livre no mercado em busca de opções. Aboubakar ainda foi especulado como um possível reforço do Bahia para o lugar do Lúcio Rodrigues, vendido nas últimas horas para o Neon. Ainda não tive a confirmação de ninguém do Bahia sobre a possibilidade de o Aboubakar virar reforço do tricolor de aço. Assim que tiver qualquer novidade sobre o São Paulo ou o Bahia relacionada a Aboubakar, eu volto para contar para vocês. Só peço que deixem like, se inscrevam no canal. Hora de falar sobre o São Paulo, quero te explicar como é que vai funcionar o fundo, que já foi aprovado pelo Conselho de Administração e tem a promessa ou o objetivo de transformar a base do São Paulo. O fundo de Cotia pode receber até 350 milhões de reais em aportes. A tendência é que o Fundo Galápagos aporte logo de cara 150 milhões de reais. E há a possibilidade de mais 50 milhões do Fundo Galápagos e de outros 150 milhões de Evangelos Marinax, um magnata grego que é parceiro nessa iniciativa. O que o São Paulo vai fazer com os primeiros 150 milhões que serão aprovados e aportados? 50 milhões serão utilizados para pagamento de dívidas de todo o clube, ou seja, inclusão do departamento de futebol profissional. Outros 100 milhões serão investidos de forma exclusiva na base. São 22 milhões de reais para a contratação de jogadores, 15 milhões para infraestrutura e tecnologia de Cotia, além de 63 milhões de reais para a capital de giro. Todo o dinheiro, exceto do pagamento de dívidas, fica restrito à base. Não vai haver, por exemplo, contratação de atletas para o time de cima com essa grana que vem do fundo. A Galápagos não terá participação nos direitos dos atletas. Ela passa a ter 30% do valor do fundo e fica com uma fatia do lucro que o São Paulo obtiver com as vendas dos jogadores. É dessa maneira que o fundo foi constituído e foi aprovado no Conselho de Administração. Ele agora precisa da aprovação do Conselho Deliberativo em reunião que acontece no mês de setembro para começar a operar. Quero falar agora sobre Marcos Leonardo. Conversei com o empresário do atacante para entender se ainda existe alguma possibilidade dele jogar no São Paulo, o que o Marcos Leonardo pensa em fazer para o restante da temporada. Vale a lembrança de que no dia 14 de setembro os times sauditas enviam a lista oficial de inscritos. A tendência é que o Marcos Leonardo fique de fora da relação de 8 gringos no time do Al Hilal. Perguntei pro Fernando Brito, que é empresário do Marcos Leonardo, qual vai ser o futuro do jogador. E o Fernando Brito disse, abre aspas, o Marcos Leonardo tem 4 anos de contrato ainda. Temos uma situação em aberto e vamos buscar resolver. Ainda existem mercados abertos e até o momento o Al Hilal sempre afirmou que conta com o jogador e não quer negociar. Só para explicar, o Al Hilal não vai inscrever o Marcos Leonardo no Campeonato Saudita, mas pretende utilizá-lo na Liga dos Campeões da Ásia.
algo que não seria tão interessante por Marcos Leonardo, porque você perde muita visibilidade e joga poucas partidas. As janelas que ainda estão abertas. A Arábia Saudita permite inscrições até a quarta-feira. Turquia e Rússia permitem inscrições até quinta e o prazo de inscrições para Grécia e México se encerra na sexta-feira. O empresário do Marcos Leonardo ainda me disse, abre aspas, existia um interesse em finalizar o ano no Brasil, se referindo ao São Paulo. E ele completa, por diversos fatores, mas agora vamos avaliar as possibilidades em cima da mesa e conversar com o Al Hilal. Fiz questão de perguntar ao representante do atleta se existe a possibilidade de o Marcos Leonardo ir à justiça. A verdade é que o Fernando Brito não quis entrar nesse assunto, até para não criar mais celeuma com o time saudita. O Marcos Leonardo pode se fazer valer de uma jurisprudência de casos que já aconteceram em outros momentos. Caso ele não seja inscrito, ele pode recorrer à Liga e à FIFA para pedir a rescisão do seu contrato. O fato de ter 4 anos de contrato por lá é mais um fator que torna a situação bastante delicada. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho para te atualizar sobre qualquer assunto relacionado ao atacante, que queria muito jogar no São Paulo, mas não foi liberado pelo clube saudita. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, para te ajudar a entender se de fato o tricolor projeta um prejuízo gigante para a temporada de 2025, com risco de superar R$1 bilhão de dívida. O alerta foi feito por 5 membros do Conselho Deliberativo que criaram um relatório analisando as contas do tricolor. Importante dizer que esse relatório não foi confeccionado pelo São Paulo, e sim por 5 membros de oposição à diretoria. Segundo esse relatório, o aumento da dívida, já dá para cravar um aumento da dívida considerável, além de uma previsão de déficit na temporada de 2025. O São Paulo havia projetado um superávit de quase 45 milhões para 2025. Segundo os conselheiros, a previsão é de um prejuízo de 48 milhões de reais. Esse prejuízo só não será maior por conta de vendas de atletas. Se não, de acordo com os conselheiros, o prejuízo São Paulino chegaria a 118 milhões de reais. A dívida, segundo eles, já está bem perto de R$1 bilhão. Ela era de 968 milhões de reais no fim da temporada passada. O motivo de todos esses índices ruins, crescimento das despesas em mais de 20% ao longo do primeiro semestre. O relatório aponta que o São Paulo gastou 54 milhões de reais a mais nos primeiros 6 meses do ano do que previa. Importante destacar também que houve um aumento nas receitas na ordem de 66 milhões de reais a mais do que estava estabelecido na projeção orçamentária. Segundo o relatório, a folha do São Paulo é hoje de 28 milhões e 300 mil reais, mas esse valor inclui também categorias de base. O relatório sugere 2 pontos para que o São Paulo consiga sair dessa situação trágica. Ou vende jogadores, garantindo mais 120 milhões de reais até o fim do ano, que me parece algo meio difícil, especialmente porque a última janela de transferências já acabou, ou então o São Paulo precisa pensar numa recuperação extrajudicial, judicial ou de reconstrução de dívidas esportivas. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo para entender se esse relatório produzido por 5 conselheiros de oposição é válido, é justo. E a pessoa me assegurou que o São Paulo terá superávit em 2025. O tricolor está super convencido de que, apesar do crescimento dos gastos, houve um aumento das receitas e o São Paulo fecha 2025 no azul e com dívida inferior a R$1 bilhão. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos para entender se foram os conselheiros de oposição que criaram esse relatório que acertaram ou a diretoria assegurando que o tricolor fecha no azul e com dívida abaixo de R$1 bilhão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário para deixar sua opinião, de deixar seu like, se inscrever no canal. Quero fechar o vídeo para falar sobre Casemiro, volante titular absoluto da seleção brasileira e um dos mais importantes da posição no planeta. Será que o Casemiro pode voltar a jogar no Brasil em 2026? Seu contrato com o Manchester United se encerra em junho do ano que vem. E já há sites no Brasil publicando que Palmeiras e Flamengo estão de olho no volante. A afirmação dessa matéria, publicada no sábado, dá conta de que em algum momento o Palmeiras e o Flamengo quiseram entender as condições do Casemiro. Por agora é impossível imaginar que ele saia do Manchester United. No clube inglês ele é dono de um dos maiores salários da Premier League, cerca de 11 milhões de reais por ano, um salário gigante. Mas é natural que depois desse contrato o Casemiro deixe o Manchester United e aí
os próximos passos serão escolhidos depois da Copa do Mundo da temporada que vem. Existe uma possibilidade de um namoro antigo, de o Casemiro jogar na Arábia Saudita com cifras, inclusive, maiores do que as atuais. No Brasil, ele sabe que vai precisar reduzir consideravelmente seus ganhos, mas levando em consideração que se trata de um cara de 33 anos e com enorme capacidade financeira por todos os salários que recebeu desde que deixou o São Paulo, acho que não seria nenhum absurdo se ele abrisse mão de um pouco de grana a partir do fim do contrato com o United. Só incluiria numa possível vinda ao Brasil o São Paulo. Casemiro sempre se mostrou muito grato ao tricolor, que foi o clube que o revelou. Então, além de Palmeiras e Flamengo, que já teriam sondado o atleta, acho que vale a pena colocar o São Paulo também como uma das alternativas se o Casemiro, no ano que vem, depois da Copa do Mundo, decidir vir atuar por aqui. E você, o que pensa sobre Casemiro? A minha opinião, por aqui no futebol brasileiro, ele sobraria. Seria certamente um dos melhores, se não o melhor jogador da posição. Você concorda, discorda, já usa espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.